vou estar nessa noite dando sequência ao culto que começamos na quarta-feira passada, ao qual Deus nos deu o tema 3 grandes perguntas. Quem lembra qual foi a primeira grande pergunta? Eu já vi aqui o burburinho aqui na frente. Essa equipe da frente aqui, acho que é a equipe dos fominhas de Bíblia. Quem lembra qual foi a pergunta? Adão, aonde? Então abram suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. 1 Reis, capítulo 19. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nessa noite que até a última hora tinham a impressão de que não iam conseguir chegar nesse culto de hoje. Foi o sentimento que eu tive, o entendimento, sentimento não, o sentimento é da carne. Eu tive um entendimento da parte do Espírito de Deus que para esse culto específico de hoje estava sendo travada uma guerra no céu. E tinham pessoas que estavam com o coração ardendo, querendo vir, e naquela luta sem saber se iam conseguir chegar, e assim, houve coisas na última hora, e Deus me mostrou uma pessoa específica. Então quando eu vi essa pessoa aqui de noite, eu disse, olha, foi a confirmação de Deus, porque toda a direção, eu conversava com Paulo, né, hoje pela manhã, e para quem lembra, foi na quarta-feira passada, né, Paulo, que a gente teve aquele entendimento do que estava acontecendo, e tomamos uma posição. O Ministério de Louvor se reuniu ontem aqui na igreja, e viveram um momento muito forte da parte de Deus, um renovo da parte de Deus, né? E hoje, esse processo do que começou quarta-feira passada, do que aconteceu ontem, vai chegar até você aqui nessa noite. Hoje vai ser alcançada a igreja por esse poder em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. A palavra de Deus diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos. Pai, estamos nessa noite, Deus, reunidos na tua casa. A presença do teu Espírito já é algo real neste lugar. Temos a convicção plena do direcionamento que o Senhor tem dado a essa casa que se reúne em teu nome. Este local, meu Pai, ao qual consagramos para a invocação do teu Espírito. Temos sido alegrados, meu Pai, confortados por sabermos que é o Senhor quem tem nos dado direção em todas as coisas, porque temos visto os frutos, Senhor, da tua direção. Que essa noite, meu Pai, o teu Espírito possa agir de uma forma sobrenatural, em conformidade com o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, porque eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui nessa noite, com sua vida espiritual, com os seus ministérios restaurados, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Primeira grande pergunta, e eu demorei aqui um tempo com vocês para mostrar a importância que a Bíblia dá às perguntas, mostrando como havia uma ansiedade, uma inquietação nas pessoas de fazerem perguntas a Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que quando as pessoas elas não tinham mais perguntas a fazer, a Bíblia diz que agora Jesus começou a perguntar. E eu creio que para nós é muito mais fácil perguntarmos a quem pode responder do que sermos questionados por coisas que não sabemos responder. Mas a Bíblia nos direcionou naquela quarta-feira a entendermos o chamado de Deus quando ele vai até Adão e pergunta: Adão, aonde? E a proposta que eu fiz com você de entendimento foi que quando Deus pergunta a Adão aonde ele está, é porque o primeiro sinal é de que ele não estava na presença de Deus. Se Deus pergunta aonde estás, é porque aqui você não está. E entendemos ali, irmãos, um projeto de Deus de resgatar o homem no seu pecado. Um projeto de Deus de visitar o homem na sua desobediência. Assim como Deus ouviu a oração de Jonas, que era um profeta, mas se encontrava na desobediência. E a Bíblia diz que Deus não rejeitou a oração de Jonas, mostrando ao homem
que sempre haverá uma esperança. Por mais que ele entenda que está mergulhado no pecado, fugir da presença de Deus nunca será uma opção. Porque Deus sempre vai achar um jeito de lhe encontrar, aonde você estiver, para lhe chamar à sua presença. Mas nessa noite, e eu louvo a Deus por exatamente também nós não termos visitantes nessa noite, porque essa palavra não é para visitante. Essa palavra não é para quem vive no pecado. Não é para isso. Eu quero que você entenda. A palavra de quarta-feira passada, quando Deus pergunta onde estás, ela tem um endereço. Mas eu quero que você entenda agora a diretriz dessa pergunta. Quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Você entende que mudou? Adão, aonde você está? Porque aqui você não está. Aqui Deus agora está falando para alguém que não está longe da sua presença. Porque o que Deus pergunta é o que você faz aqui. E não aonde você está. Mas é aqui. O que fazes aqui? Deus não está perguntando aonde Elias está. Porque Elias está exatamente na presença de Deus. Pastor, Elias estava na presença de Deus? Veja a pergunta. O que fazes aqui? O que Deus estava perguntando a Elias não era a respeito de onde ele estava ou o que ele tinha feito, mas era exatamente o que ele estava fazendo naquele momento na presença de Deus. E aqui, irmãos, eu quero trazer para você uma informação bíblica que talvez seja muito útil para você. Você já reparou que Jesus, por vezes, quando ele fazia grandes obras, a Bíblia diz que ele se ocultava da multidão? Você já percebeu que a Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares desertos, se retirava para lugares solitários? Por que será? Eu achei um texto, eu lendo o nosso plano diário da Bíblia, muito interessante, quando Paulo está recomendando a Timóteo. Eu fiz um comentário ontem, quem está acompanhando aí, o contexto, o enredo. Em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, o verso 16, na Nova Versão Internacional está escrito assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Na nova tradução da linguagem de hoje, ao invés de dizer atente bem, uma palavra que nós não usamos comumente mais com essa finalidade, mas ele diz, cuide primeiro da sua própria vida, e depois você vai cuidar da vida dos outros. Cuide bem da sua própria vida primeiro, depois você vai salvar os outros, porque você vai salvar tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Mas para que isso aconteça, você precisa cuidar primeiro da sua vida. O versículo que está anterior, observe, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Ou seja, Paulo vem falando do ministério que Timóteo tinha que desenvolver, pregar a palavra, evangelizar, todas as coisas que você pode imaginar que alguém possa desenvolver dentro do ministério, e aí Paulo dá aquele esforço, seja diligente, faça, não seja, você tem que se dedicar a essas coisas, mas quando ele termina de dar injeção de ânimo, ele diz, olha, mas tome cuidado, você precisa cuidar de você também. Se você não cuidar de você, como é que você vai pregar para os outros? O que é que a gente está entendendo com isso, irmãos? Essa ligação entre o Novo Testamento, entre o Velho Testamento. A Bíblia diz que nós somos como tesouros diante de Deus, mas fomos colocados em um vaso de barro. Jesus chega para os discípulos e fala, eu quero que vocês orem comigo, eu preciso que vocês orem comigo. A Bíblia diz que Jesus ele vai orar, quando ele volta, os discípulos estão vivendo um Pentecoste. Não, Marco está ligado ali. Estão no Pentecoste não, Marco? Estavam fazendo o quê, Marco? Dormindo. Então Jesus diz, olha, pode ter sido a ceia da Páscoa, eles comeram muito, vou acordar eles, gente, bora que eu estou precisando de ajuda, eu preciso que vocês entrem em oração comigo. E Jesus vai de novo,
orar sozinho. E volta. Quando volta, dessa vez os discípulos estavam em um círculo de oração. Dormindo de novo. Aí Jesus dá uma advertência a eles: olha, vocês têm que vigiar e orar para não entrar, porque o espírito está pronto, mas a carne... Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso, e eu achei perfeita a colocação dele. A gente tem usado esse versículo para justificar muitas vezes a queda pelo pecado. Ô meu irmão, o senhor sabe, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O contexto desse versículo não é esse. Ele não está falando de discípulo que foi pego em adultério, ele não está falando dos discípulos que foram ali pegos na mentira, roubando. Não é sobre esse texto ou contexto que Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne... Era em um momento em que Jesus disse: está chegando agora a hora de Satanás agir. Foi dada liberdade a Satanás sobre a minha vida, e eu preciso que vocês entrem em uma batalha espiritual junto comigo. E eles não conseguiram. Aí Jesus disse: eu já entendi o que está acontecendo. É porque o espírito está pronto, o espírito já vem pronto de Deus, mas a carne é fraca. Essa carne fraca, irmão, significa que nós vamos ser sabotados pela nossa própria carne para não cumprirmos os propósitos de Deus. A carne vai sempre se rebelar, vai sempre se revoltar todas as vezes que você resolver tirar um tempo de oração. Ela vai se rebelar, vai se revoltar e vai lhe dizer que está cansada, vai lhe dizer que não pode, todas as vezes que você quiser fazer um propósito de jejum. Esse é o contexto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca para quê? Para cumprir os propósitos de Deus. Por quê, pastor? Porque quando tem carnaval, as pessoas pulam carnaval 3 dias seguidos. Chega em... 7, né? O pessoal está até mais... O pessoal está entendendo aqui de carnaval. Está repreendido. Vamos lá. Tem gente aí, né, que consegue então pular até 7 dias seguidos. Comendo mal, dormindo mal, tomando porrada. Ninguém reclama que está cansado. Ninguém reclama que está com o pé doendo. Passe 1 hora no culto. O que é a sua... Eu não estou falando, irmão, não estou lhe condenando, não. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o que acontece com você. O que é que começa a acontecer com você? Parece que o culto não anda. Parece que as horas não passam. Parece que só na igreja ficar em pé cansa. Você fica em pé na fila do banco 2 horas, 3 horas. Aí o louvor, às vezes, demora mais um pouquinho. Aí o pastor que vem manda levantar dentro da sua cabeça. A carne fala. Não é o diabo que fala, não. É a sua carne que diz: o pastor mandou levantar de novo. Se já falou com você, eu não sei, mas comigo já falou um bocado. Acabei de sentar, esse pastor vem mandar eu levantar de novo. Irmãos, preste atenção, isso é a sua carne falando com você. Isso é a sua carne lhe provocando para você não cumprir os desígnios de Deus. O médico manda você fazer um jejum, às vezes de 24 horas, que você vai fazer uma cirurgia, sem beber água, sem comer, sem nada, e você fica. Você vai tirar meio dia de jejum, porque, meu irmão, parece que esse dia é o dia que você sente mais fome. Parece que esse dia é o dia que tudo acontece, a barriga dói e você fica tonto. É só no dia que o jejum é espiritual. Você precisa entender que todas as vezes que a sua mente, ou seja, onde é que o seu espírito, onde é que Deus fala com você? É no seu pé? Você vê Deus falando no seu pé? É na sua mão? Deus fala na sua mente. O seu espírito está dentro da sua mente, está dentro da sua cabeça. O espírito entra por aqui, está aqui, na cabeça, o espírito. Aí o Espírito de Deus manda, fala com você, através de quê? É um pensamento que vem. Assim como o diabo fala também, através do pensamento. Você acha que está tudo dentro da sua cabeça, e tem gente que já não está confuso, não sabe discernir quando é ele pensando, quando é Deus falando e quando é o diabo. Está tudo aí confuso dentro de sua cabeça. Quando você vai se aproximando de Deus, você vai conseguindo discernir. Quando é a voz do diabo falando, quando é a sua carne falando, mas quando é Deus falando, você sabe também. Eu não poderia ter pensado nisso, se de fato não fosse Deus
que colocou esse pensamento dentro da minha mente. A revelação de Deus vem através de um pensamento que não tinha sentido nenhum, você pensar naquilo se não fosse de fato Deus falando com você. E aí você vai sendo direcionado. Um dia você toma uma decisão para ver se aquilo foi Deus mesmo, e você vê a resposta, você diz, olha, é assim que Deus está falando, vou ficar atento. E aqui, irmãos, a gente vai aprendendo a caminhar com Deus. Só que todas as vezes que você quiser, e na sua mente, como Paulo falou, eu quero fazer o bem, eu sei o que é certo, a minha mente me diz, o meu espírito me diz exatamente o que eu preciso fazer, e é isso que eu quero fazer. Mas quando chega na hora de executar, eu vejo uma lei, eu vejo uma outra força, mais forte do que a do meu pensamento. Eu vejo uma força maior do que a minha convicção. São as minhas vontades, são os meus desejos, os meus sentimentos, que a minha alma se comunica agora com a minha carne para sabotar o meu espírito. Olha que confusão, irmãos, está dentro da gente. O Espírito de Deus fala ao seu espírito através da sua inteligência. Você tem espírito, você tem inteligência, chame desse nome para ficar mais fácil a sua compreensão. O que é que o homem tem que o animal não tem? Esse nível, essa capacidade de racionalizar, de pensar as coisas conscientemente, racionalizando. Isso é o que? O Espírito que Deus lhe deu. É o sopro de Deus sobre você. Soprou em você o Espírito dele. Então você não age só por emoção. Você não age só por desejo. Você não age só por sentimento. Você não age só por instinto. Mas você age por entendimento. Você é capaz de tomar decisões até contra a sua própria vontade. Porque você entende que há uma razão maior do que simplesmente o que você deseja. Isso vem de onde? Do seu espírito. É por isso que a Bíblia diz que um dos frutos do espírito é o domínio. Por que eu preciso me dominar? Porque exatamente tem forças dentro de mim que está agindo contra o que eu sei que é certo. Tem gente que vai morrer, vai para o inferno, porque ele já ouviu esse evangelho 50 vezes, mas sai pelaquela porta, nunca consegue controlar os seus maus desejos e acha que isso é normal. Fica esperando o anjo aparecer com a espada igual Balaão, para dizer, não vá não, que senão eu vou lhe matar. Fica esperando Deus tomar a decisão por você. E você não entende que tomar a cruz, negar a si mesmo, é exatamente você adquirir um domínio próprio que vem do entendimento, da revelação da palavra de Deus, e você entender que por mais que você goste da prostituição, por mais que você goste do pecado, isso vai lhe levar para o inferno. Então agora eu racionalmente, através do Espírito que me deu o entendimento, vou dizer a minha alma e a minha carne, você vai ficar querendo. Você acorda de manhã, meu irmão, está aquele café na mesa e aí a carne, buzina aqui, e aí dá aquela vontade de comer, e aí você diz, eu tenho um propósito maior do que esse aqui. Vão comprar comida. Quando os discípulos voltam, cadê Jesus? Conversando com a mulher, será que deram comida a ele? Ele não quer mais comida? Ele diz, meu irmão, eu tenho um propósito aqui maior, entendi uma necessidade agora maior do que a carne. Mas entenda, irmãos, não é porque você ganhou agora autoridade pelo Espírito de Deus para dominar a sua carne, que você deixou de viver nela. E aí eu preciso entender as minhas limitações. Porque se eu não conseguir entender isso, eu não vou saber a diferença de quando Deus pergunta onde estás, para quando Deus pergunta o que fazes aqui. O que levou Adão ao lugar no qual Deus perguntou a ele, Adão, aonde você está? O que levou ele ao esconderijo? O pecado. E o que levou Elias ao esconderijo também aonde ele estava? Não foi pecado, não? Irmãos, Elias tinha acabado de viver um dos momentos mais marcantes da história de Israel, não foi da sua vida. Além de ter destruído uma ideia na mente do povo, que essa foi a vitória maior de todas. Vamos botar o altar aqui, e vocês clamam a Baal aí. Se Baal responder, Baal é Deus. Mas se Deus responder,
vocês vão seguir a Deus. Exatamente, irmãos, um tempo como esse que nós vivemos. Um tempo em que as pessoas desafiam a sua fé. As pessoas questionam o que você crê. Se Deus é verdade mesmo, será que eu não estou vendo nada? Meu irmão, estou adorando Baal aqui, está dando certo. Então, vamos adorar Baal e vamos adorar Deus. Porque aí a gente morde dos dois lados. Aí tem que aparecer um Elias. Tem que aparecer um Elias. Onde é que tem um Elias aqui? Amém? Meu Deus. Tem que aparecer, irmãos, um Elias. Onde é que tem Elias aqui? Até onde vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vamos fazer desafio, mas o desafio não sou eu que respondo, não. O desafio não vai mexer com a alma, nem com o sentimento e nem com as emoções de vocês, não. É o Deus que responder por fogo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus intervém na história de Israel através de uma palavra que foi dada ao profeta Elias. Cai fogo do céu, consome aquele altar inteiro. Agora que Elias estava respaldado por Deus, Elias entra agora em uma guerra. Vamos destruir aquilo que estava ofendendo a santidade de Deus. E aí, meu irmão, começa a tampar o pau de profeta e foi correndo atrás de profeta de Baal e matou todo mundo. Acabou, venceu. Venceu. Mas Elias não se tornou um anjo e saiu dali com a asinha voando. Elias não se tornou um super-homem. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer a mim e a você, Elias era homem, igualzinho eu e você. Tome cuidado com a história de Elias, porque ela pode ser também a sua história. Talvez se eu parar aqui para perguntar a pessoas que têm hoje, nessa noite aqui, uma história do que já viveram, do que já fizeram, de tudo que já ministraram, da parte de Deus na vida de outras pessoas, o culto não daria para você ouvir tantos testemunhos. Mas você só está aqui nessa noite, escute isso que eu vou lhe dizer, porque Deus enviou anjos para lhe dar a porção que você precisava, apenas para sair do deserto. E esse é o momento em que o diabo quer colocar uma confusão na sua cabeça, porque você começa a se sentir fraco, você começa a se sentir desgastado, e você fica olhando para você mesmo, procurando qual é o pecado, qual é o problema, o que é que está acontecendo comigo, que é a comunhão que eu tinha com Deus, que é a forma que eu vi Deus fazer, e agora eu não estou vendo mais nada na minha vida. E quando você está nessa situação, irmãos, tudo que precisa acontecer para o homem se desesperar é um gatilho. O que é um gatilho, pastor? O gatilho é uma informação que entra na mente do homem e domina todas as outras informações. Um exemplo de gatilho é quando uma pessoa, e as mulheres às vezes têm mais essa facilidade de entender esse exemplo do que os homens, mas quando alguém grita, uma barata, isso é um gatilho. Isso abre uma janela killer na sua mente, que você não consegue pensar em mais nada. Você não consegue pensar racionalmente que uma barata não tem dente, que barata não tem veneno, que nunca ninguém morreu mordido ou atacado por barata, mas tem uma informação no seu subconsciente que foi plantada aí, e que está aí que você não sabe nem de onde isso veio. Mas quando alguém chega e lhe diz, barata, meu irmão, depois a gente resolve aí a inteligência, a psicologia, mas tira essa barata daqui primeiro. Tem pensamentos, irmãos, que quando invade a mente do homem, é capaz de destruir a sua fé, é capaz de destruir o seu conhecimento. Quantas pessoas você não conhece que um dia você viu pregar, você viu cantar, você viu tocar, e você não entende por que aquela pessoa está se afastando, por que aquela pessoa está indo, você não entende, mas algo invadiu a mente daquela pessoa, acessou as suas memórias, acessou as suas informações e conseguiu implantar ali uma ideia que vem destruindo tudo que foi construído um dia pelo Espírito de Deus. Irmãos, isso não é pecado. A gente não está lidando nessa dimensão aqui com pessoas que abandonaram Cristo por causa do pecado, mas estamos lidando com pessoas que um dia viveram essa intensidade do Evangelho, como Paulo diz a Timóteo, se esforçaram, se dedicaram e não observaram os seus próprios limites,
não observaram as suas próprias deficiências, não observaram. Tem pessoas, irmãos, que já se perderam no meio da obra de Deus, que elas não se enxergam mais, elas só enxergam o cargo que elas ocupam, e se você tirar o cargo dessas pessoas, elas mesmas não se sentem mais nada diante de Deus, porque elas deixaram de ser filhos para ser um cargo na igreja. E se tirar o cargo, quem você é diante de Deus? Não sou mais nada. E às vezes é exatamente isso, irmãos, que Deus permite que chegue, para que essas pessoas elas caiam em si e entendam: vocês são homens igual a Elias. E qual é o primeiro sintoma, pastor? De pessoas de Deus, pessoas que tiveram um chamado de Deus, pessoas que já fizeram a obra de Deus. Primeiro sintoma, irmãos, é que essas pessoas começam a fugir. É o primeiro. Segundo sintoma, pastor, elas querem ficar sozinhas. Você vai ver que Elias tinha um ajudante aí, e quando ele começa a correr, a primeira providência dele, no primeiro lugar que ele vai, a Bíblia diz que ele deixou em Berseba de Judá o seu servo. Ele não queria ninguém perto dele. Fugiu, solidão. E aonde Elias vai se esconder? No meio do deserto. Quantas pessoas você não conhece que estão nesse deserto? E às vezes a gente acha que o problema é pecado. Irmãos, isso aqui a Bíblia não acusa Elias em momento nenhum de nenhum pecado. Mas ele era carne, ele era homem, e ele estava sujeito a se cansar. E quando ele estava bem cansado, ele recebeu uma informação: agora uma mulher vai lhe matar. Era só o que ele... Mas não entenda que a mulher, irmãos, era uma mulher com uma lixa de unha correndo atrás de Elias. Mas entenda que era uma mulher que tinha poder e autoridade para poder mover todo o exército de Israel para estar atrás dele. Não diminua também para poder a gente ofender o pobre do Elias. Mas a questão é, quando disse: agora a rainha está contra você, e ela vai mobilizar tanto gente boa como gente ruim, tanto quem serve o exército como mercenários, mas ela vai dar um jeito de lhe matar. A Bíblia diz que isso, na mente agora cansada de Elias, na sua exaustão, ele não tinha mais forças para lutar contra essa ideia. E o que é que ele faz? Ele se isola. Eu não preciso mais de ajudante, já abandonei o ministério, para que é que eu quero ajudante? E Elias vai para o deserto. No deserto, Deus não fala com Elias. Preste atenção. No deserto, Deus não fala com Elias. Mas manda um anjo para sustentar Elias, para ele não morrer no deserto. O anjo aparece para Elias e a única coisa que Elias diz a ele, a única coisa que o anjo diz a Elias: levante-se e coma. A única coisa que o anjo diz a ele: levante-se. Mas essa comida que o anjo dá, ele come, mas volta para dormir de novo. Levante-se e coma, porque agora a sua viagem vai ser muito longa. Elias levanta, come e continua andando. Para onde Elias vai? A gente sempre ouve falar que Elias foi para a caverna. Mas onde ficava essa caverna? E o Monte Horebe era o monte de quem? Elias, ele saiu do deserto com a comida que ele recebeu para ir em direção ao monte de Deus. Mas mesmo no monte de Deus, ele achou uma caverna para se esconder. O que é isso, pastor? São pessoas que um dia foram atingidas no auge do seu ministério, abandonaram tudo, abandonaram o ministério e foram para o deserto. Lá no deserto, Deus usou alguém com uma palavra para não deixar você morrer. Aquela palavra só foi para lhe trazer até a presença de Deus de novo. Só para você não morrer. E Deus pode ter usado uma, duas pessoas exatamente nesse processo para fazer com que você não morresse nesse deserto. Só que aí você achou de novo a casa de Deus, achou uma igreja. Eu estou aqui,
Mas eu estou aqui aonde? Você está na presença de Deus. Elias estava no monte de Deus. Só que ele não estava em cima do monte. Ele estava escondido dentro do monte. Quantos estão escondidos dentro das igrejas? Procuraram as suas cavernas dentro das igrejas. Não é uma vida de pecado. Não são pessoas que, como Adão, fugiram da presença de Deus. Mas são pessoas que receberam algum nível de ameaça, algum nível de ataque, algum nível de decepção, algum nível de afronta, e fugiram. Mas Deus lhe alcançou através de um anjo, através de um mensageiro, através de alguém que levou um pão para você, lhe entregou uma palavra e você disse: eu tenho que voltar para a casa de Deus. Mas o que é que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta é essa. Você está no lugar certo. Você está aonde Deus quer que você esteja. Foi Deus quem mandou você aqui. Mas a pergunta que Deus está fazendo para você, Elias, nessa noite é: o que é que você está fazendo aqui? Elias não tem resposta para a pergunta de Deus. Ele tem desculpas. Olha, só tem eu agora que sou santo. Eu sou o único aqui santo. Eu sou o único, mas eu não lhe perguntei quem você é. Não lhe perguntei se você tem feito, se a sua aliança com Deus está boa, se você está vivendo em pecado. Não é isso que eu estou lhe perguntando. Eu estou lhe perguntando o que é que você está fazendo aqui. E a resposta é uma só: nada. O que é que você está fazendo aí, Elias? Nada. O que é que você está fazendo? Tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu não estou fazendo nada. Mas a resposta de Elias não é: eu não estou fazendo nada. Quantas pessoas você pergunta? E aí, meu irmão, cadê, rapaz? Você estava ativo na igreja? Não, meu irmão, o senhor sabe, né? Eu sou santo demais. Eu tenho minhas próprias convicções. Tenho meus próprios entendimentos. Irmãos, isso é só uma forma de você querer se manter dentro da própria caverna. Isso é uma forma de você querer se esconder do chamado que Deus lhe deu. Profeta não foi chamado para morar dentro de caverna. Profeta foi chamado para andar no meio do povo entregando a mensagem de Deus. Quando Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Agora entenda, é exatamente porque embora você esteja aqui, mas você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Depois que Elias dá a justificativa dele 2 vezes, porque 2 vezes Deus perguntou a ele a mesma coisa: o que você está fazendo aqui, Elias? Qual foi a proposta de Deus agora para Elias? Chegou o tempo de voltar pelo mesmo caminho que você veio. O que mudou, Senhor? O que mudou eu não sei, mas eu sei que você chegou a hora de voltar pelo mesmo caminho que você veio. É tempo de voltar, irmãos, às primeiras obras. É tempo de voltar àquilo que Deus lhe chamou. Porque é nesse momento que a sua mente está confusa. Porque pelo fato de você estar escondido dentro dessa caverna, você está se sentindo um pecador, você está se sentindo uma pessoa indigna de estar na presença de Deus, você está se sentindo sufocado, você às vezes olha para você mesmo e se questiona e se pergunta: poxa, será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda quer me usar? Será que Deus ainda quer fazer alguma coisa comigo? Será que eu estou vivendo uma vida que realmente agrada a Deus? Deus não está lhe perguntando aonde você está perguntando o que você está fazendo. O que você está fazendo para Deus nesse tempo? Eu tive medo, Senhor, e me escondi. Ele poderia ter respondido isso. Eu não estou fazendo nada porque eu tive medo. Talvez Deus dissesse a ele: disseste bem, Elias, que teve medo, porque você é homem. E o seu espírito, o espírito que está em você, está pronto. Mas a sua carne, Elias, é fraca. A nossa carne é fraca. O Espírito de Deus nos toma, nos leva, e a gente faz, e a gente acontece. Mas daqui a pouco o Espírito
está com a gente, mas não está nos usando, e aí a gente fica confuso. Cadê aquele poder? Cadê aquela autoridade? Irmãos, a autoridade não é sua, não é minha, é do Espírito de Deus. Você tem que entender que você é muito mais do que o cargo que Deus lhe deu para você ocupar. Você é muito mais do que o projeto que você está executando. Porque o Espírito de Deus vai lhe usar do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas quando Ele não quiser mais lhe usar, você precisa ter o seu lugar secreto com Deus, assim como Jesus tinha, para entrar em comunhão com o Pai, independente das obras que você anda fazendo. A sua comunhão com Deus não é a obra que você faz para Deus. O que é que você está fazendo aqui, Jesus? Eu estou em comunhão com o Pai. Mas não tem pessoas para curar, amanhã a gente cura. Agora é hora de eu me reabastecer, porque eu preciso estar aqui de volta com o Pai, porque amanhã tem outras obras para eu fazer. E a gente se esquece disso. Começa a se atolar no trabalho, deixar que os cargos, deixar que as atividades dentro da igreja, deixar que os muitos problemas nos sufoquem. E tudo que a gente precisa muitas vezes é de uma ameaça, para que a gente tropece, para que a gente fuja de medo. E o que eu não quero nessa noite é que você permaneça muito tempo dentro dessa caverna, porque a caverna não é no mundo, a caverna não é no pecado, a caverna está na presença de Deus, mas dentro da caverna você não vai fazer o que Deus quer que você faça. Deus quer falar com você. Deus tem novos propósitos para você. Deus tem novas coisas para você fazer. Mas eu não estou vivendo em pecado, pastor? Eu não estou dizendo que você está vivendo em pecado. Eu estou dizendo exatamente que você está vivendo na presença de Deus, porque é Deus quem tem lhe sustentado até aqui. É o pão de Deus que não tem deixado você morrer nesse trajeto no deserto. Mas agora você está no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Mas dê a resposta certa àquele que lhe pergunta: o que você está fazendo aqui?